O tema de hoje, princípios de sabedoria, filho meu. Nós vemos aqui algo interessante, quando ali Salomão, no escrito dos seus provérbios, ele chama as pessoas de filho meu. É como se fosse uma referência, uma comparação entre Deus falando com o ser humano, quando Deus o chama de filho meu. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Aqui nós temos Salomão aconselhando, falando assim, olha, filho meu, você que é meu filho, ouça o meu conselho, aquilo que eu estou te falando. E existe algo que nós precisamos entender em Deus. Quando nós meditamos na palavra de Deus, já vi muitas pessoas falando, olha, mas eu sou filho de Deus. Mas o que a Bíblia diz a respeito de ser filho de Deus? A primeira coisa que nós podemos ver é a palavra do próprio Senhor Jesus, que vai dizer em Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 15, assim. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Aqui nós temos o Senhor Jesus dizendo, olha, vão por todo o mundo e preguem para toda criatura. Veja que ele não está dizendo pregue para os filhos de Deus. Ele está dizendo pregue para as criaturas. Porque todas as pessoas aqui nessa terra são criaturas de Deus, não são filhos de Deus. Por mais que você possa acreditar que não são. A Bíblia diz que são criaturas criadas por Deus. Olha o que diz em Gênesis, no capítulo 5, no versículo 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Quando Adão caiu em pecado, os filhos que vieram a partir de Adão saíram à imagem e à semelhança de Adão. Qual é a imagem e a semelhança de Adão? Um homem caído em pecado, um homem pecador. É por isso que a Bíblia diz que todos pecaram através de Adão. Porque como Adão pecou, os seus filhos carregam o pecado dele. E cada um carrega também o seu próprio pecado. Então o ser humano, ele é criatura de Deus e não filho de Deus. Mas como é que nós nos tornamos filhos de Deus? E esse é algo importante. O Senhor quer que nós nos tornemos filho dele. Olha o que diz em Gálatas, no capítulo 4, a partir do versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que Deus enviou Jesus na plenitude dos tempos, no momento certo, no momento correto, para que através do sacrifício dele, aquelas pessoas que creem nele se tornem filhos de Deus, são adotados como filhos de Deus. Então o ser humano é criatura de Deus quando ele passa a crer em Jesus, crer que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu, que ele ressuscitou e que ele está nos céus nesse momento. Essa pessoa agora se torna filho de Deus por adoção. Olha o que diz em Romanos, capítulo 8, versículo 15, o apóstolo Paulo diz assim, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o espírito de adoção. A partir do momento que nós cremos, nós passamos a ser filhos de Deus, porque nós fomos adotados por Deus e nos tornamos filhos de Deus. E o apóstolo João afirma isso que Paulo disse, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 12, que diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha o que João está dizendo.
quem se torna filho de Deus é aquele que crê, é aquele que recebe a Jesus como o Senhor da sua vida, aquele que o confessa, aquele que crê nele, esse recebe de Deus o poder de se tornar filho de Deus. E uma vez que você se tornou filho de Deus, queridos, agora ele se torna seu pai e ele se torna responsável por cuidar da tua vida, por cuidar de você. Como um pai aqui na terra, é só você observar. Nós temos um pai aqui na terra. O que o pai faz em relação ao seu filho? Ele é o responsável legal pelo seu filho. Ele que deve dar o alimento ao seu filho. Ele que deve dar a roupa. Ele que paga a escola. Ele que paga o tratamento médico, tratamento odontológico. É ele que cuida da alimentação do seu filho, do bem-estar do seu filho. Da mesma forma, o nosso pai cuida de cada um de nós. É por isso que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se você é filho de Deus, creia, ele cuida de você. Ele cuida nos mínimos detalhes da tua vida. Entregue o teu cuidado nas mãos dele, entrega, porque ele vai cuidar de você como um pai cuida do seu filho que o ama, o filho que ele recebe e que ele se alegra. Amém? Eu quero orar por você, para que você possa verdadeiramente se tornar filho de Deus e andar na presença dele. Pai, eu quero apresentar em tuas mãos o meu irmão ou a minha irmã. Pai, eu não sei se eles entendem, se eles reconhecem aquilo que o Senhor fez por eles na cruz. O Senhor morreu não apenas para pagar os pecados, mas o Senhor morreu para que nós fôssemos adotados como filhos e nos tornássemos filhos de Deus, herdeiros de tudo aquilo que é do Pai, porque agradou ao Pai nos tornar herdeiros dele. Eu te peço, Pai, em favor dessa família, que o Senhor possa trazer entendimento, trazer discernimento da bênção que é se tornar filho de Deus. Se ainda não se tornaram filhos, Pai, convence cada um deles que eles precisam crer que Jesus veio a esse mundo, teu filho, teu único filho veio a esse mundo morrer por nós naquela cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e ele nos fez também filhos de Deus, de maneira que ele se tornou o primogênito dentre muitos irmãos. Ele deixou de ser unigênito quando ressuscitou e passou a ser o primeiro filho dentre muitos. Eu sou grato a ti por essa bênção e eu peço, derrama da tua graça, do teu amor, da tua bondade, da tua provisão, do teu cuidado sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus. Amém, queridos.